Olá, estou aqui hoje no Psicologia e Coaching com essa celebridade que é o Felipe. O Felipe já esteve aqui com a gente fazendo um evento aqui sobre constelação familiar e foi um evento que foi um sucesso. Já temos filas de espera, mas o meu outro vídeo falando de constelação familiar acabou ficando pobre, acabou ficando pequeno. E hoje eu aproveitei que o Felipe estava passando por aqui para ele poder contar um pouquinho para a gente de uma forma mais técnica sobre a constelação familiar, que foi um sucesso aqui no Psicologia e Coaching. Felipe, vou passar a palavra aqui para você poder contar um pouquinho mais para o público do Psicologia e Coaching esse trabalho lindo que você faz, que trouxe um resultado fantástico para a turma que veio. Legal. Primeiro, agradecer você, né, por acolher a gente aqui, poder fazer esse trabalho que é bem legal, né, poder ceder o espaço também para esses trabalhos também que dão essa possibilidade de a gente trabalhar um pouco nessas questões e falar um pouco sobre constelação familiar. O que é constelação familiar? Constelação familiar é uma abordagem terapêutica criada por um alemão chamado Bert Hellinger. E a história dele é muito legal de você saber detalhes, porque te ajuda a entender um pouco de como é que ele foi criando isso, de onde que surgiu. Então, assim, o Bert, ele é um alemão, ele nasceu em 1925. Ele vem de uma família católica, só que muito jovem, desde muito jovem, ele foi perseguido pela polícia nazista, a SS. Uau! Mas mesmo assim, né, ele serviu o exército, mas depois do exército deu uma complicação, ele foi pego na Bélgica, aí voltou para a Alemanha, enfim, a resolução disso daí deu que ele foi ser um missionário cristão na África do Sul e passou 16 anos lá. E nesse período que ele está na África do Sul, ele entra em contato com outras formas de religião, outras igrejas, principalmente a igreja anglicana, que é uma dissidência, né, diferente da igreja católica, e também com as religiões da África. E aí ele vai entendendo um pouco mais de como é que essa coisa da consciência das pessoas e dos grupos, como é que isso vai se formando. E ele fala também que nessa época que ele está missionário, uma das coisas que chamou muito a atenção dele foi o fenômeno da incorporação, principalmente na etnia Zulu. Entendi. E então essa coisa fica na cabeça dele. E junto também com essa maior abertura que ele pôde ter contato nessa época na África do Sul, que era a época do apartheid, né, segregação racial violenta, realmente havia espaço que era para branco, espaço que era para negro. Essa incorporação, desculpa interromper, mas essa incorporação que você conta é porque tem algum ritual, alguma coisa que eles entrem nesse processo, como tem nesse sistema que tem dessa terapia, o que exatamente? Você pode contar um pouquinho mais disso para a gente? O fenômeno da incorporação, né, comumente a gente vê as pessoas falar, baixou o santo. Né, são essas religiões mais de origem da África, não só da origem da África, mas, né, como por exemplo hoje o espiritismo acredita nessa coisa de encarnação, essas religiões mais espiritualistas. Tá. Então, quando eu falo do fenômeno da incorporação, ele está falando do que, Bert? Do candomblé. Ok. Que é, né, a raiz aí mais do que hoje tem da Umbanda e das outras religiões. Então, você imagina um cara que vem da Alemanha, aquele pensamento racional, e de repente se depara com essas coisas todas acontecendo. Né? Isso chamou muita atenção dele, ficou gravado. Portanto, que quando ele volta para a Alemanha, depois de 16 anos, ele deixa de ser padre, ele larga a ordem e ele vai estudar praticamente todas as linhas de terapia. Ele vai estudar psicanálise, vai estudar Gestalt, vai estudar o grito primal, que era uma terapia muito comum nos anos 70. E aí ele vai entrar em contato com um outro trabalho que marcou muito ele, que era de uma moça chamada Virginia Stein, eu acho, chamado Escultura Familiar. Que era o quê? Que era justamente um trabalho onde você montava uma espécie de, que é chamado de escultura, mas você colocava os membros da família em certa disposição.
E aí, então, todas essas coisas, né, os trabalhos com o grupo, essa coisa da incorporação, as esculturas familiares, e junto com o conhecimento que ele vai absorvendo de praticamente todas as linhas terapêuticas, porque ele gosta de se dizer como um filósofo, vão compondo o que ele chama hoje de constelação familiar. Então, para chegar nesse ponto, o que é uma constelação familiar? É uma abordagem sistêmica, ou seja, ela não é focada no indivíduo, ela é focada no sistema no qual o indivíduo está inserido, e eu vou olhar para este sistema, eu não vou olhar para um indivíduo, eu vou olhar para o sistema, o conjunto. Uma composição que torna, que traz aquele significado, o significante. Exatamente. Então eu vou olhar o todo. Né? A constelação não é única sistêmica, né? Mas é uma das, né? Que vai trazer esse olhar do todo. E aí, uma maneira muito particular que a constelação tem de trabalhar é que você coloca o seu sistema. Ou seja, você tem uma percepção de como é a sua família, de como era, mesmo que as pessoas já tenham falecido. E aí você, por ser uma terapia de grupo, você elege pessoas para fazerem parte, para representarem aqueles papéis. Do pai, da mãe, do avô, do tio, do filho, do primo. E uma vez em que você seta, uma vez em que você coloca esse sistema, essas pessoas que compõem esse sistema formam entre elas cadeias de força. Legal, muito interessante. Formam ali campos, né? Você às vezes se sente mais à vontade perto de uma pessoa, nem tanto de outra. É uma coisa natural. A gente vivencia isso todo dia. Mas quando você coloca isso dentro de um contexto de família, ficam mais claras essas relações. Portanto, que é muito comum você perceber relatos de pessoas que estão ali vivenciando uma constelação, de relatarem que estão sentindo coisas muito parecidas com quem de fato vivenciou aquilo. Né? Então, e a partir desta representação, de acordo com a queixa da pessoa, que a pessoa sempre traz uma queixa, sempre traz uma questão que ela queria melhorar, o terapeuta de constelação, o condutor, o mediador, enfim, propõe uma intervenção no sistema. E essa intervenção, ela obedece certas, digamos assim, certas orientações que foram deixadas aí pelo Bert devido a tantos anos que ele trabalhou com esses sistemas. Então, é mais ou menos isso. Felipe, talvez tenha sido uma dúvida minha antes de participar da sua constelação familiar, mas eu havia participado de psicodrama, um trabalho lá na USP, pessoal da fenomenologia, e eu tinha uma ideia muito parecida, né, do que seria o psicodrama. E vivenciando isso, eu tive realmente uma percepção de que o psicodrama tem muito a ver com a constelação familiar. É real isso? Ou foi uma percepção minha? Ou as pessoas que já tiveram uma vivência de psicodrama conseguem ter um pouco mais de percepção para entender o que é constelação familiar ou não? Estou falando alguma besteira muito grande ou só pequenininha? Não. Na verdade, são técnicas muito similares, né? O psicodrama e a constelação familiar. Mas me parece que o psicodrama ele utiliza também de outros recursos, como por exemplo, você vai colocar, né, você vai dramatizar a situação de uma pessoa. O terapeuta de psicodrama, na minha maneira de entender, aí, por exemplo, ele pode chamar não só as pessoas que fazem parte daquela cena, como por exemplo, ele pode colocar uma outra pessoa representando o ego sadio. E ele pode colocar uma outra significando o ego doente. Ou seja, o psicodrama, ele é maravilhoso também porque ele oferece toda essa gama que a dramatização oferece para a gente trabalhar os complexos psicológicos. Entendeu? Agora, a constelação familiar me parece que ela é mais focada. Nós vamos trabalhar o sistema familiar desta forma. Eu senti bem isso realmente. O foco realmente nessas relações familiares, achei um trabalho muito rico. E também... Você tem razão quando você fala que é parecido com o psicodrama, porque é uma dramatização que acontece, porém também obedecendo aí essas orientações, né, que o Bert fala que
que é legal de falar, que ele fala assim, que uma das coisas que move as relações na família é o amor. Só que, segundo Bert, o amor precisa de uma ordem para ele trazer harmonia. Ele faz uma imagem que é assim, que a ordem é a jarra e o amor é a água. Uau. Se você não tem a jarra, você pode ter água, mas a água vai se perder. Por outro lado, se só tem jarra vazia, não tem muito sentido, né? Então ele fala dessa harmonia entre ordem e amor. Legal. E para que o amor traga harmonia, é preciso que haja uma certa ordem, como eu falei, que ele chama que são as ordens do amor. Então, o terapeuta, né, a pessoa que vai aplicar essa técnica, tem que ter um conhecimento disso para perceber como que, de repente, isso pode estar ajudando para harmonizar ou desarmonizar um sistema. Ordem do amor. E que interessante isso, hein? Basicamente, são três ordens. A primeira é a ordem do pertencimento. Significa o quê? Significa que todo mundo que nasce na família tem o mesmo direito de pertencer do que qualquer outro membro. Ninguém, absolutamente ninguém, ele fala absolutamente ninguém, nem nada, pode ser excluído. Tudo faz parte do sistema. E é muito comum, né, você, às vezes, fazer uma dinâmica e perceber que tem pessoas que sentem que não tem lugar na família. Mas, segundo, né, aí que entra na particularidade da constelação, que essas ordens, não, todo mundo tem direito a participar. A questão é, qual é o melhor lugar para você dentro do sistema? Legal. E achar o melhor lugar para você dentro do sistema. Essa é a primeira. A segunda é a hierarquia, que vai falar do quê? Vai falar que os pais são grandes e os filhos são pequenos. Os pais dão e os filhos recebem, e não o contrário. Por quê? Porque ele fala que os pais dão a vida para os filhos, né? Ou seja, eles geram a vida. E não há absolutamente nada que um filho possa fazer para retribuir isso ao pai. Entendi. Entende? Então, vai dizer assim, primeiro é o pai que dá e o filho recebe, e o filho passa o que recebeu para o seu filho e subsequentemente. Como se fosse uma linha contínua para frente de geração em geração. Exatamente. Pode parecer óbvio, mas na prática você percebe que não é todo sistema que tem isso. Às vezes tem uma reversão disso. Esta reversão causa desarmonia. Então, esse é o segundo item da ordem do amor. E o terceiro, que esse também é muito legal, que fala do relacionamento entre as pessoas, é que deve haver um equilíbrio entre o dar e receber, entre os membros. Né? Por exemplo, né, às vezes há uma pessoa que só fica numa posição de só receber, ou outra que só dá. É um que só ajuda, o outro que só recebe ajuda. Exatamente. Que é muito comum realmente a gente ver isso. Exato. Então, isso causa desarmonia. E aí, nessa terceira, o Bert deixa uma dica para, se você quer ter relacionamentos de harmonia, harmoniosos na sua vida, ele fala que você tem que devolver, né? Por exemplo, se alguém te faz uma coisa boa, você tem que retribuir um pouquinho a mais do bom que você recebe. Então o Bert fala que essa é a receita para você ter um relacionamento harmonioso com alguém, em qualquer esfera. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora. Se você está entregando sempre um pouco a mais, o outro vai te entregar ainda um pouco a mais. E aí você entrega um pouco a mais. E aí o outro entrega um pouco a mais. Até que ponto que chega isso então, para manter uma relação realmente harmoniosa, seguindo essa linha de raciocínio? Então, o que ele chama de troca positiva, é exatamente isso que você sacou. Ou seja, acaba entrando num contínuo de um querer entregar mais um pouquinho mais do bem que recebe. E o limite, que nem ele fala, a alma não tem limite, o conhecimento não tem limite. A gente não chegou no limite do universo até hoje. Então o limite, como se não tivesse. Existe esse contínuo de você devolver um pouquinho mais do bem que você recebeu. Bom, mas isso também é mantendo sempre a reciprocidade. Exato, né? Por isso que precisa da relação. Legal. Agora também vai dizer
que no trabalho também que ele desenvolve com casais, acontece o contrário, que chama de troca negativa. Isso é muito comum da gente ver, que é assim, está num relacionamento, aí um vai lá e cutuca o outro. Aí o outro fala assim, espera, que teu tá guardado. Aí, quando ele vai retrucar... E dá um truque um pouquinho mais, ainda um pouquinho pior do que... E vira uma bola de neve. Você entendeu a consequência que isso tem? Com certeza. Que são esses relacionamentos altamente destrutivos, né? Que se chama, né, psicologia, vínculo tantalizante, ou seja, esse amor que só destrói. Por quê? Porque eu vou querer dar um pouquinho mais do que eu recebi. Se for ruim, então eu vou ser mais ruim. Aí o outro vai pensar o quê? A mesma coisa. Entendeu? Tanto que ele fala que para trocar essa chave é preciso devolver um pouco mais do que é bom, para virar a chave da relação. Legal. Bom, seriam infinitas perguntas aqui o dia inteiro falando. É uma entrevista que, se a gente for realmente explorar, vai se tornar muito longa. Vamos marcar outras entrevistas para falar um pouquinho dessas relações de amor. O Felipe começou a falar aqui, mas vamos deixar esse assunto para uma outra entrevista, para um outro vídeo. E curte a página do Psicologia e Coach, se cadastra na lista, porque a gente vai estar mandando todos esses conteúdos para vocês semanalmente, ok? Em janeiro a gente vai ter outro evento aqui de constelação familiar com o Felipe Camovali aqui no Psicologia e Coaching. O currículo do Felipe é extenso, então ele é psicólogo, ele é especialista em constelação familiar, ele é um cara especialista em terapias corporais também, conhece de Reich. Esse cara é um poço de conhecimento e agora ele veio fazer parte aqui da equipe do Psicologia e Coaching. Então contamos com vocês aí para o nosso próximo evento de janeiro e vamos ter outros que estamos programando aí para o decorrer de 2016. Então é isso aí. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.